Lucas, capítulo 13, nós vamos dar sequência aos nossos estudos e mensagens sobre o ministério de Jesus Cristo segundo a narrativa de Lucas. Lucas, capítulo 13, e nós vamos ler os seus primeiros versos. Lucas, capítulo 13, versos de 1 a 5. A morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, irmãos, ele continua a falar de si, do seu ministério, do reino de Deus. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos, nessa 36ª mensagem sobre o ministério de Jesus, queremos falar do ministério de Jesus sobre uma palavra de arrependimento. O ministério de Jesus é uma palavra de arrependimento. O contexto desse texto aqui, irmãos, é como o Senhor Jesus Cristo está se referindo ao final dos tempos. Falamos sobre isso na mensagem do domingo passado, e que o final dos tempos vai ocorrer em qualquer momento em que nós não sabemos, nós não aguardamos. Daí ele ter falado sobre a parábola do servo vigilante. Ele vai nesse crescendo, falando que se o dono da casa soubesse a hora que o inimigo viria, ele ficaria acordado e estaria preparado para a chegada do inimigo. Mas ele está dizendo que nós devemos estar vigilantes, porque nós não sabemos quando se dará a volta do Senhor. Pois bem, o contexto é o mesmo. Ele está falando sobre as coisas da vida, ele está falando sobre a necessidade que nós temos de estarmos sabendo aproveitar o dia de hoje, sem contar tanto com o futuro. Então ele fala sobre dois episódios aqui, irmãos, particularmente sobre a queda da torre de Siloé, que não há outra menção bíblica a respeito. A única menção é essa. Os outros evangelistas não trataram, então não há muitos detalhes sobre isso. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre a necessidade de arrependimento. Ele cita dois eventos. No verso de número 1, ele fala sobre um ato que Pilatos fez. Pilatos, ele ganhou uma notoriedade de homem mau também por vista disso que está narrado no verso 1. Nos diz o verso 1, irmãos, que haviam galileus, judeus que moravam na região da Galileia, que estavam cultuando, oferecendo sacrifícios, e Pilatos mandou matá-los durante o momento do sacrifício. Então o sangue desses galileus se misturou ao sangue do sacrifício na hora em que eles estavam cultuando. Então tente imaginar uma celebração, tente imaginar que o povo está ali ofertando ao Senhor, e de repente vem soldados a mando de Pilatos, e aqueles homens são sacrificados juntos com os sacrifícios que eles estavam ofertando. Imagine a cena de terror. Imagine o espanto de todos que estavam ali cultuando. Então Jesus Cristo faz menção desse evento, que foi um evento terrível, para dizer: vocês acham que esses galileus eram mais culpados do que os outros que estavam ali? Aí Jesus Cristo responde: não, eles não eram, portanto arrependam-se. Esse é o primeiro evento que ele cita. Depois ele cita um outro evento, que é a queda da torre de Siloé. E ele fala que na queda da torre de Siloé, 18 foram atingidos, 18 perderam a vida. Verso de número 4. E Jesus faz a mesma pergunta: vocês acham que aqueles 18
que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eles eram mais culpados do que os que escaparam? E Jesus Cristo disse: não eram, portanto, arrependam-se. Jesus Cristo cita dois exemplos, irmãos, um que diz respeito ao culto, vida espiritual, e um outro que diz a respeito à vida do dia a dia, aquilo que nós chamamos de fatalidade, um acaso da vida. Você está caminhando, você está indo para o seu trabalho e de repente um acidente ocorre e vidas são ceifadas. Jesus Cristo então dá a mesma palavra: arrependam-se, porque ninguém que estava no culto celebrando estava preparado para aquilo. Arrependa-se. Ninguém que estava caminhando nas proximidades da torre de Siloé estava aguardando que ela caísse, senão não estariam ali. Então a palavra de Jesus é: arrependam-se. Na noite de hoje, irmão, nós queremos falar sobre o ministério de Jesus, uma oportunidade, um chamado, uma palavra ao arrependimento. A palavra arrependimento, irmãos, é bom que a entendamos. Arrependimento é uma palavra que tem sua origem no grego, que significa abandonar o caminho que você estava seguindo, voltar, dar meia volta, mudar de direção, mudar de mente. A mentalidade precisa mudar. Há necessidade de uma renovação de mente. E arrependimento, aquilo que Jesus Cristo está estabelecendo não depende do homem. O homem não produz arrependimento em si mesmo. Ele precisa de uma ação externa de Deus que o leva a essa transformação. Então, na noite de hoje, nós queremos falar sobre o ministério de Jesus, uma palavra ao arrependimento, 3 lições acerca do arrependimento no ministério de Jesus, nesse texto que nós estamos estudando. A primeira lição, irmão: Jesus Cristo está falando ao homem, despertando o homem sobre a necessidade do arrependimento. O arrependimento é uma necessidade para o homem. Volte o seu olhar para o verso de número 3 e depois para o final do verso 5. Final do verso 3 diz assim: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Final do verso 5: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus Cristo está falando, irmãos, de 2 acontecimentos que muito provavelmente e ainda estavam frescos nas memórias dos judeus. Repito, não há maiores informações sobre esses 2 episódios, mas o fato é que eles ocorreram. E certamente aqueles 2 episódios tomavam lugar na preocupação, nas conversas, nos bares, nos lares, em todos os lugares daqueles homens, onde aqueles homens estavam, aquelas 2 fatalidades. Primeiro o culto, e agora como vamos ofertar o culto? Que segurança nós teremos na igreja? O que acontecerá com a igreja agora? Como é que eu vou à igreja? Como o sacerdote vai? Será que no meio do sangue daqueles bodes, daqueles animais, também vai estar o nosso sangue? Meu filho não vai à igreja. Meu filho não vai à sinagoga. Olha, nós não vamos à sinagoga. Que segurança nós teremos? Como vai ser a sinagoga de agora em diante? Qual a segurança que haverá lá? Então observe muito bem, irmãos, que isso afetava a vida cultica, o culto. Como que eu vou pedir perdão? Sacrifícios. Estamos no Novo Testamento, vivendo os dias do Novo Testamento, mas Jesus Cristo até então não havia sido sacrificado. Então o perdão aqui ainda se dava por meio do sacrifício de animais. Então como que eu vou ter os meus pecados perdoados numa situação como essa? Como vai ser o culto? Terei segurança? Quem é que vai aparecer lá diante do episódio desse? E se Pilatos manda de novo isso? E se ocorre algo dessa semelhança? Então observe bem, irmãos, que aquelas vidas estavam embaraçadas, estavam vivendo um momento difícil, de dúvidas. E o segundo episódio é não apenas no culto, mas o dia a dia. Uma torre caiu. E aquela torre caiu sobre pessoas e 18 vidas pereceram. E Jesus Cristo está dizendo: percebam uma coisa, não importa a vida espiritual e não importa a vida social, o arrependimento é uma necessidade para ambos, não apenas para a vida de culto, mas onde há culto na vida. Irmão, se não existe culto na vida,
não existe vida no culto. O culto é uma constância, temos aprendido e aprendemos isso. Sempre eu digo aos irmãos que o que nós fazemos aqui agora, nesse instante, é apenas e tão somente, irmãos, um culto comunitário. Nós damos uma pausa no nosso culto individual e começamos e terminamos o nosso culto coletivo. Depois, terminando aqui, continuamos e retomamos o nosso culto individual. O culto não cessa, o culto não para nunca. Isso nós aprendemos nas Escrituras, porque quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, vivemos cultuando a Deus. A ideia de que culto é apenas um período de 1 hora, 2 horas por domingo ou alguns dias por semana é um culto, é uma decisão, uma definição equivocada. E Jesus está dizendo: não importa, o momento do arrependimento é agora. Quem estava na sinagoga, irmãos, cumpriu parte de Deus, e nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar com os nossos olhares espirituais, a nossa visão espiritual, a nossa percepção espiritual muito atinada sobre isso, sobre a necessidade de mudarmos, sobre a necessidade da nossa direção ser transformada, porque isso é uma ação da parte de Deus. A oportunidade é agora. A palavra de Deus, irmão, sempre nos diz assim: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. A necessidade do arrependimento, ela é importante, e a oportunidade é o tempo em que estamos vivos. A oportunidade não é: amanhã eu vou me arrepender, mas é o momento da oportunidade, é o momento em que o Espírito Santo nos toca e nos mostra que devemos mudar. Aquele é o momento de nós cedermos a essa voz, de darmos ouvidos a essa voz, porque por mais que estejamos na casa do Senhor, coisas podem ocorrer. Por mais que estejamos a caminho dos nossos lares, coisas podem ocorrer. A necessidade e a oportunidade do arrependimento. Mas há aqui ainda, irmãos, uma terceira lição com a qual Jesus Cristo está despertando os seus ouvintes acerca do arrependimento. Ele fala sobre a ordem do arrependimento. Se nós voltarmos os nossos olhares para esses dois versos, os versos 3 e 4, a palavra de Deus do Senhor Jesus é: se não vos arrependerdes, vocês vão perecer. Depois ele diz: se não vos arrependerdes, vocês vão perecer. A morte, irmãos, ela virá para todos, bem sabemos. De uma forma violenta, como foram esses dois episódios, um pior do que o outro, dentro da sinagoga, penso eu ter sido mais cruel. Um lugar de paz, um lugar de culto, um lugar da presença do Senhor, e de repente vem Pilatos com as suas ideias. E depois você é caminho de casa e de repente uma grande pedra cai sobre a sua cabeça, ou uma torre, e ali você fica soterrado. São casos trágicos, os dois. Exatamente porque não sabemos o que ocorrerá a nós e de que maneira isso ocorrerá, uma coisa é bem verdadeira: um dia nós seremos chamados para nos encontrarmos na presença do Senhor. Então Jesus Cristo, nesses dois episódios, está dizendo: arrependam-se. O arrependimento, irmãos, repito, essa ação do Espírito de Deus na nossa vida, é todas as vezes em que Ele nos fala e nós percebemos que é Ele quem está dizendo: meu amigo, isso está errado. Meu querido, muda de vida. Observe bem que essa sua trajetória, da forma como você está indo, lá adiante isso não vai dar certo. Arrependa-se aqui. Hoje é o tempo de arrependimento. A palavra de Deus ainda nos diz: arrependei-vos no tempo que se chama hoje. Hoje é tempo de arrependimento. E a palavra do Senhor, irmãos, é uma palavra dizendo: gente, é hora de arrepender. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, sobre a necessidade, a oportunidade e a ordem do arrependimento, quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma, no capítulo 2, verso 4, ele nos diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Isso nos deixa bem claro, irmãos, que o arrependimento não é produzido do homem para si mesmo, mas o arrependimento vem por parte de Deus, que transforma a nossa vida. É a bondade de Deus que nos faz
saber que somos pecadores. É a bondade de Deus que, revelada a nós, nos faz enxergar as nossas atitudes, as nossas ideias, que não estão convergindo para a glória de Deus. Pelo contrário, nos afasta dela. Então, a ordem, a necessidade e a oportunidade é hoje. É o Senhor que nos chama ao arrependimento. Nessa mesma carta de Lucas, nessa mesma epístola de Lucas, capítulo 5, verso 31, Jesus Cristo diz assim: não vim chamar justos ao arrependimento, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O Senhor nos oportuniza ao arrependimento. O ministério do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é o ministério que dá oportunidades de perdão. O ministério do Senhor Jesus Cristo é um ministério que chega para um homem caído, um pecador, alguém que está na sarjeta da vida, que é aquele homem que foi assaltado. É Ele quem nos oportuniza a água da vida, o pão da vida e um novo viver. É Ele quem nos oportuniza a restauração. O Senhor não descarta, Ele restaura. O Senhor não afasta, Ele aproxima. A graça do Senhor e somente essa graça do Senhor é quem tem o poder de transformar o homem. Que Deus, irmãos, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, nos dê na noite de hoje, irmãos, a amplitude da percepção do arrependimento, essa obra do Espírito Santo, que nos faz coisas, não algumas coisas, mas todas as coisas. O nosso Senhor Jesus é o Senhor que nos oportuniza, nos mostra a necessidade e nos ordena, nos leva ao arrependimento. Vamos, pois, irmãos, dizer sim a essa palavra de arrependimento que o Espírito Santo coloca na nossa vida. Com o arrependimento, uma nova vida virá. Com o arrependimento, estaremos preparados para o momento em que o Senhor nos chamar. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.